Ainda dentro dessas regras gerais, o artigo 775 tem uma situação muito interessante, muito peculiar. Diz o seguinte, a pergunta que a gente poderia fazer é, instaurada a execução, ela pode ser objeto de desistência pelo exequente? O exequente pode desistir da execução? Bom, a primeira coisa que tem que lembrar é o seguinte, em que posição está o executado nessa história? Se o executado já apresentou embargos, ou no cumprimento de sentença, porque a regra vale para o mesmo, já apresentou impugnação, portanto o executado já fez a sua defesa, a gente precisa saber o seguinte, essa defesa dos embargos, esses embargos, eles tratam só de questão processual, ou seja, eles não se dirigiam a discutir a dívida, e sim a discutir questões processuais da execução, ou seja, o executado não se dispôs a discutir a obrigação, ele só se dispôs a apontar vícios do processo de execução. Se isso aconteceu, se os embargos só tinham como matéria vícios processuais, o inciso 1 diz o seguinte, se o exequente apresenta o pedido de desistência da execução e os embargos, portanto, não tinham nenhuma questão de mérito, só questões processuais, os embargos serão extintos, mas, nos termos do inciso 1, o exequente pagará custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados pelo juiz. Mas vejam, o executado não tem direito a se contrapor à execução, porque ele não tinha aventado nenhuma questão sobre a dívida, e sim sobre o processo. Entretanto, no inciso 2 tem uma questão diferente. Nos casos em que os embargos envolvem discussão sobre a obrigação executada, aí a eventual desistência proposta pelo exequente depende da concordância do executado que ofereceu embargos no mérito. Portanto, a execução pode ser objeto de desistência? Sim, mas temos que apurar algumas situações. Se não houve nenhum tipo de manifestação do executado, a execução é livremente objeto de desistência livre. Portanto, não há nenhum incômodo, nenhum empecilho que possa impedir a desistência da execução. Se o executado já apresentou embargos, a gente tem que fazer uma pergunta. Esses embargos só tratam de questão processual e não sobre a dívida em si? Se isso é verdade, então a desistência ocorrerá sem contraposição possível do executado, mas o exequente será instado a pagar as custas e os honorários do advogado do executado que apresentou os embargos. Agora, se os embargos tratam de matéria também processual, matéria de mérito, portanto discute a obrigação, a dívida em si, nesse caso a desistência do exequente só ocorrerá se o executado concordar com ela. Nos moldes, lembram, da contestação se foi apresentada. Lembram que se foi apresentada a contestação, a desistência depende da manifestação do réu concordando com a desistência. Portanto, aqui nós temos uma situação bastante parecida com isso, tá ok? No capítulo seguinte dessa parte geral das execuções, o código trata das partes. E aí, gente, quem são as partes do processo de execução? Ora, ordinariamente são aqueles, credor e devedor, que participaram da relação material que gerou a dívida, que gerou o crédito. Portanto, diz o artigo 778, para promover a execução forçada, pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Ou seja, aquele credor que consta do título executivo, ele é o exequente ordinário da ação. E o artigo 779 regulamenta quem pode ser o devedor, mas a gente já pode adiantar. Quem é o devedor originário de uma execução? É aquele devedor cujo nome consta no título executivo. Ou seja, ordinariamente, são as partes, as pessoas que participam da relação de direito material que gerou o título, é que serão exequente, o credor, e executado, o devedor. Entretanto, nesse mesmo artigo 778, a lei estabelece ou lembra a gente que há uma série de situações no direito civil e comercial em que pessoas podem assumir a posição de um credor originário. Por exemplo, diz o parágrafo 1º, podem promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão a exequente originário. O que ele está dizendo? Lembrando a gente que há no direito civil uma série de situações em que pessoas sucedem às outras. E se um exequente perde a condição de exequente pela morte ou por um ato privado, um ato de direito civil,
alguém que o sucede, ele poderá ou ingressar com a execução ou continuar com a execução se ela já foi instaurada. A gente volta para continuar nesse tema.